interpretando a passagem bíblica de João 6, versículos 1 a 15. Eu não vou ler o texto, depois você pode ler aí na sua Bíblia. Análise textual de João 6, de 1 a 15. O assunto, qual é o assunto desta passagem? É o relato de uma ocasião em que Jesus alimentou miraculosamente, ou seja, através de um milagre, uma multidão a partir de 5 pães e 2 peixes. O desenvolvimento desse assunto, no próprio texto, é claro, é uma análise textual. Primeiro, Jesus fez os discípulos organizarem a multidão, fazendo-os assentarem-se na relva em grupos de 50 e de 100 pessoas. Segundo, Jesus multiplicou os pães e os peixes. Terceiro, Jesus fez os discípulos distribuírem entre os grupos. Quarto, Jesus mandou recolher as sobras que encheram 12 grandes cestos. Quinto, a multidão se admirou ao constatar o milagre e pretendeu declarar Jesus como rei. E sexto, Jesus ausentou-se para um monte ao saber a intenção da multidão, isolando-se de todos. Bem, já temos aqui o texto, a análise do texto. Agora vamos para a síntese desta análise, a síntese desse texto. O texto relata uma ocasião em que Jesus alimentou miraculosamente uma multidão a partir de 5 pães e 2 peixes, fazendo os discípulos organizarem a multidão para sentarem-se na relva em grupos de 50 e de 100 pessoas. Depois Jesus multiplicou os pães e os peixes e fez os discípulos distribuírem entre os grupos. E depois mandou recolher as sobras que encheram 12 grandes cestos, sendo que a multidão se admirou ao constatar o milagre e pretendeu declarar Jesus como rei. E Jesus, ao saber disso, isolou-se em um monte. Agora nós vamos para entender, entendendo e compreendendo o texto. O evangelista João, dentro do seu propósito de apresentar a divindade do Senhor Jesus e sua missão como Salvador dos homens, nesta passagem enfatiza o seu poder divino na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, bem como sua capacidade divina de conhecer o íntimo das pessoas, não aceitando que iniciasse um movimento para torná-lo rei, apenas por interesse no pão material, sabendo ele que sua missão era o sacrifício na cruz, não se deixando desviar desse propósito. E agora nós vamos para a interpretação do texto. Qual o significado para o escritor e seus leitores em primeira mão? Jesus de Nazaré mais uma vez demonstrou sua divindade e seu propósito sacrificial, multiplicando os 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, sem se deixar levar pela euforia das pessoas que queriam declará-lo rei. Gostou dessa interpretação? Você percebeu aí mais ou menos como que é o passo a passo? Quer saber como fazer esse mesmo processo de interpretação? Então, participe do seminário online de interpretação bíblica. Para saber mais detalhes sobre esse seminário, clique no botão que está aqui acima ou abaixo deste vídeo. Faça isso e nos encontraremos lá no seminário. Eu sou o pastor Paulo Gregório e será um prazer encontrar você lá dentro do seminário. Até lá, Deus lhe abençoe.